Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Vamos levantar para fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo, depois de um dia de trabalho, para tirar todo o cansaço, todas as preocupações. E vamos agora olhar um pouquinho para dentro de nós. Pedir a esse Deus que tudo pode, que nos direcione, nos conduz, que venha se fazer presente no nosso meio, porque Ele mesmo fala, onde tem duas pessoas, eu estou contigo, eu estou no meio de vocês. Então vamos convidar esse Deus para fazer parte, vamos ouvir a sua palavra e vamos entregar o nosso coração para que a gente saia daqui diferente hoje. Amado Deus, Deus eterno e todo-poderoso, eu quero, Senhor, te louvar e bendizer ao seu nome, essa tarde, esse início de noite, para que o seu amor prevaleça na vida de cada um de nós, Jesus, que tu venha, Senhor, derramar bênçãos na nossa vida, que tu venha, Jesus, nos falar, Senhor, de acordo com a sua palavra, o que precisamos ouvir, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Senhor, para que a tua vontade prevaleça em nós. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Antes de iniciarmos essa pregação, eu gostaria que o Marcelo deixasse marcado em Marcos 10, 46, 52. Rita. Marcos 10, 46, 52. A Rita. Gênesis 19, 11. E Marcelo também, da próxima vez quem tiver Bíblia pode trazer, tá bom? Marcelo também, Êxodo 4:11. Então o Marcelo fica com esses dois, a Rita fica com Gênesis. Marcos 10, 46, 52 e Êxodo 4:11. Não, é você, Rita, é Gênesis 19, 11. E o Marcelo fica também com Êxodo 4, 11. Antes de eu iniciar, a nossa pregação, eu gostaria de iniciar com um testemunho de hoje mesmo. Assim, eu cheguei a me emocionar porque muitas vezes a gente não dá valor a esse momento aqui. Sabe, muitas pessoas falam assim, eu não vou não, eu tenho que fazer isso, eu estou cansado. E deixa passar. Nós fazemos essa pregação de 15 em 15 dias. E eu digo para vocês que não foi a Denise que iniciou essa pregação. Não foi o Marcelo que iniciou a pregação. Foi o próprio Cristo que nos pediu isso. Porque tudo que a gente faz da nossa vida tem que ser alicerçado por Cristo. Porque senão não funciona. Porque senão não caminha. Por quê? Porque nós somos dele. Então, tudo que nós fazemos por ele. Então, ele nos pediu isso. E essas gravações também foi me pedida. Eu lembro até hoje, nós não tínhamos nem aquela casa ali. Nós não tínhamos ainda essa capela do jeito que estava. A gente fazia as nossas pregações lá num galpão, só com as mesinhas redondas, e assim que se iniciou. E eu lembro que eu estava orando para fazer a pregação um determinado dia que era lá, e Deus me falou assim, grava. Aí eu falei para o Senhor assim, mas como que eu vou gravar? Eu não sei usar esse celular, eu não sei fazer isso. Pede a Rita.
Aí eu falei, Rita, tá bom. Aí eu lembro que eu fui lá, a Rita já tinha saído da cozinha. Aí eu falei, Rita, será que tem como a gente gravar a nossa pregação através do celular? Tem sim, dona Denise. No Dubai tem um aplicativo assim, que eu nem sabia que tinha. Conclusão, nós começamos a gravar. E aí depois eu aprendi a fazer link, e assim foi. E essa semana eu passei a pregação minha passada para uma pessoa que ainda não tinha assistido nenhuma, que eu conheci mais a fundo, né? Que ela do nada me perguntou, onde você congrega? Eu falei, eu? Eu falei, não, eu era católica. Aí eu também. Conclusão, ela começou a falar um monte de coisa e eu só escutei. E aí eu falei depois assim, olha, eu faço pregações e depois eu vou passar para você, tá bom. E hoje eu me encontrei com ela novamente e ela falou assim, Denise, eu quero te falar uma coisa. Eu assisti a sua pregação ontem, mas era assim, porque eu tinha muita coisa para fazer e eu botava o celular do meu lado, mas eu não conseguia parar de ouvir. Sabe? Aquilo me chamava, se eu fosse para ali, eu levava o celular. Conclusão, depois que eu parei de ouvir, eu chorei e conversei com Deus. E eu estou numa alegria só hoje. Né? Então, assim, quando ela falou isso, eu só escutei. E ela falou assim, e eu vi na capela tão pouca gente naquela pregação, que eu falei assim, nossa, essas pessoas devem valer ouro mesmo, porque eles estão num lugar que muitos precisavam e não têm. Sabe? Então, assim, Deus, ele permitiu que fosse dado esse testemunho para ele mostrar para nós que esse momento aqui é dele, que esse momento aqui foi criado por ele, e que esse momento aqui, gente, é precioso demais. E a gente não dá o devido valor que tem que dar. Então, assim, eu gostaria mesmo, né, de iniciar, né, essa pregação mostrando a importância desse momento para cada um. E ela ainda falou assim para mim. Ela falou assim, Denise, você não sabe o que essa pregação faz na vida das pessoas. Porque eu vi pouca gente na capela, mas para onde você passa essa pregação, ela está atingindo, então ela atinge muita gente. Então, sabe, se confirmou esse desejo do coração do Senhor. Então, nós não temos ideia das pregações que acontecem aqui, através de mim, através do Marcelo, o que está causando no coração das pessoas. E vocês aqui são privilegiados que vocês estão de corpo presente aqui. E essas pessoas que também têm sede da palavra não estão de corpo presente, mas elas estão sendo contagiadas pelo próprio Deus. Elas estão sendo curadas, elas estão sendo libertas, elas estão sendo transformadas através dessas pregações, que é o próprio Deus que se utiliza de mim, porque só Ele sabe o que passa no coração de cada um de vocês. Só Ele sabe o que vocês estão precisando ouvir. Só Ele sabe o que vocês estão passando. E eu sempre falo para Ele, Senhor, o que você quer que eu fale através de você? E quando Ele me dá a palavra, eu tento, né, ir me aprofundando. Mas, na verdade, às vezes, muitas coisas que eu escrevi aqui só para eu não me perder, tem um outro sentido, outro contexto, acontece de outra forma. Porque é o próprio Espírito Santo de Deus que fala por mim, que fala pelo Marcelo. Ele se utiliza de nós para ser instrumento da tua palavra, para ser instrumento de transformação na vida de cada um.
Amém? Então vamos iniciar nossa pregação. Hoje vamos refletir em Mateus 9, 27 e 28. É só um versículo que diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. E vocês creem que Cristo pode mexer e remexer no coração de vocês? Vocês creem que Cristo pode tirar essa cegueira que muitas vezes nós temos no nosso dia a dia, na nossa história? Vocês creem que Ele pode tirar vocês da situação que estão muitas vezes no fundo do poço, querendo se jogar de uma ponte, querendo se jogar de um viaduto, querendo acabar com a sua vida? Vocês acreditam que esse Deus, filho de Davi, tem essa condição? Vocês acreditam? Eu acho que o único que não acredita aqui é o Francis, né? Porque ele não mudou em nada. Não é verdade, Francis? O Francis hoje é o nosso testemunho maior aqui dentro. Porque há um tempo atrás, né, ele tinha uma outra história. E digo para vocês, com todas as letras, nenhum de nós aqui acreditamos nesse Cristo. Acreditamos que ele iria transformar a vida do Francis da maneira que ele transformou. Ninguém acreditava. Se alguém falasse, a gente ria, a gente debochava, a gente achava que isso não era possível. Só que o Cristo que eu professo, o Cristo que o Marcelo professa aqui, é aquele Cristo que não tem limite para ele. Ele não é colocado num pedacinho de pau ou num pedacinho de pedra. Ele não é limitado, ele é muito maior. Ele habita no meu coração, habita no seu coração. Para ele tudo é possível. Aquele assassino, é possível ele obter a salvação através de Cristo? É. Aquele alcoólatra, é possível ele deixar de ser alcoólatra? Nós tivemos o Mário aí como testemunho vivo. 18 anos ou 19 que ele ficou conosco. Voltou para o Rio de Janeiro, já está aposentado, nunca mais colocou uma pinga. E nós tiramos a pinga da frente dele? Ele morou na República, só homem. Às vezes a gente podia contar, né? As garrafas de pinga, no mínimo 20. Vocês aí estão de prova. E ele convivia com eles. Por isso ele esmoreceu, não. Porque quando esse Deus que eu creio, ele faz bem feito, ele muda. Por isso que muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas está demorando tanto, Senhor. Porque só ele sabe o hoje, o amanhã, o que você precisa. Só ele sabe a profundidade da raiz que tem dentro de mim, que está causando tudo isso. E ele não quer tirar os galinhos, não. Ele quer tirar a raiz do nosso pecado. A raiz daquilo que está fazendo a gente ser menos do que podemos ser. Então, por isso que ele tem o seu tempo. E cada um de nós aqui tem o nosso tempo. A Denise foi num determinado momento, o Francis em outro, o Marcelo em outro, porque cada um deu, né, seu testemunho. Então, cada um tem o seu tempo. Ah, por que, Denise, um demora, o outro, nossa, eu estou orando tanto pelo meu irmão, eu estou orando tanto por... Cada um tem o seu tempo.
Porque Deus é perfeito. Ele quer arrancar essa raiz com profundidade. Ele quer arrancar tudo, ele não quer deixar sequelas. Então, por isso. E aqueles homens que gritaram assim, filho de Davi, clamando, tem compaixão de nós aqui. Ele tinha essa cegueira biológica, esses dois cegos, mas só que eles também tinham a cegueira espiritual, porque eles não viam o Messias, ele não via Cristo como o Salvador. Ele via como, vou colocar entre aspas, um curandeiro, que ele cura, que ele faz milagre, então eu vou pedir para ele me curar. Então, na verdade, ele não acreditava que aquele homem, que aquele Cristo, que era de carne e osso, como eu sou, como vocês são, podia fazer com que eles voltassem a enxergar. Então, assim, eu vou tentar, porque estão dizendo que ele está curando aqui, curando ali. Agora, esse amor verdadeiro pelo próprio Filho de Deus ainda não existia no coração deles. Como muitas vezes não existe no nosso, porque a gente não acredita, porque a gente acredita nas coisas fáceis, a gente acredita no que o mundo nos apresenta. Por quê? Porque o mundo nos apresenta aquele caminho bem largo, que é facinho da gente entrar, mas é facinho da gente cair. E no popular, quebrar a cara mesmo. E o caminho de Deus, não. O caminho de Deus é outro. Então, muitas vezes é difícil a gente assimilar o que Deus realmente quer para a nossa vida, porque é mais difícil. Porque quando a gente entende o que Ele quer, a gente tem que fazer renúncia. A gente tem que falar, nossa, isso aí eu não posso fazer, não, porque eu não vou agradar ao meu Deus. Não é que eu não vou agradar a Rita, não vou agradar o seu, não vou agradar o Marcelo, eu não vou agradar aquele que me vê. E ele me vê num quarto escuro, quietinho ali, ó. Se a gente se ilude achando que a gente pode se esconder do Espírito Santo, ó, não pode. E ele vê tudo, mas ele não vê alguma coisa. Ele vê tudo. E ele sabe muito mais de nós mesmos do que nós. Ele sabe tudo que acontece aqui dentro. Ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente achou daquele fulano, daquele ciclano. Ele sabe tudo. Então, essa cegueira, né, que apresenta aqui, né, desse milagre de Jesus, era dois tipos de cegueira. Era uma cegueira biológica que eles tinham e era também essa cegueira espiritual. Porque ele via ali Jesus como, não, ele pode me curar, só ele não via como aquele que pode dar muito mais que a vida eterna. Né? Agora, existe um outro milagre que está em Marcos 10, 46 a 52, que eu gostaria que o Marcelo lesse para nós em voz alta. Pode levantar, Marcelo. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego disse: Senhor,
que eu receba a minha visão. Jesus lhe disse, vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu Jesus pelo caminho. Obrigado, amém. Outro milagre de Jesus, que foi o cego Bartimeu. Novamente ele buscou a cura física. Eles não tinham noção verdadeiramente de quem era Jesus. E ele realmente operou milagres por toda a Judéia, por toda a Galileia. O que queremos que esse Cristo hoje faça na nossa vida? Porque ele perguntou isso a Bartimeu. O que tu quer? Ele sabia que ele era cego. Mas Cristo quer ouvir da boca de vocês. É necessário que a gente ponha da nossa boca para fora. Senhor, eu gostaria disso. Eu lembro, agora eu estou pensando, então é porque Cristo quer que eu fale. Quando nós éramos sócios aqui, estavam terminando a sociedade, eu lembro que estava uma demora danada para se resolver. E eu lembro que eu orando por causa disso, Cristo falou assim, fala para ele me falar o que ele quer. Que era para eu falar para o meu marido. E eu falei para ele. Isso já tinha, acho que mais de 2 anos, esse negócio de separa, não separa. E quando eu falei para ele, isso ainda não se resolveu porque você não falou para Cristo o que você quer. Você fica, não, qualquer coisa serve, o outro qualquer coisa serve, qualquer coisa serve. Ele mandou te perguntar, o que você quer? E daí eu dei o recado. E não demorou muito, a sociedade se fez. Aconteceu. Por quê? Porque Deus, Ele quer que a gente fala com todas as nossas letras o desejo do nosso coração. Ele sabe o desejo do nosso coração. Mas Ele quer que a gente fale. Por quê? Porque Ele quer saber se nós queremos ter essa dependência dEle. E nós precisamos disso. Gente, tudo aqui na terra pertence a Ele. Ele só nos dá a capacidade de cuidar, de fazer, nos dá inteligência para a gente construir uma capela, nos dá inteligência para cuidar de uma granja. Ele nos dá a capacidade para a gente ir fazendo e fazendo, mas não é mérito nosso, é mérito dele. E quantas pessoas se apoderam de igreja e se apoderam, né, no trabalho e se acham mais porque é um gerente, porque é o diretor da empresa, porque isso se acham mais tudo, não é qualquer coisa, tudo pertence a Deus. Quando eu sou chamada lá em cima, eu levo o quê? Eu levo a granja que eu tenho, eu levo a casa que eu tenho, eu levo essa capela que eu tenho, eu levo essa roupa que eu estou vestindo. Eu não levo nada. Eu só levo aquilo que eu mesmo planto espiritualmente. O que eu planto espiritualmente? O que eu faço de bom e vai para dentro de mim? Isso eu levo. Porque o meu espírito está dentro de mim. Ele não separa de mim. Então isso eu levo. Eu levo um obrigado que eu falo, eu levo a gentileza, eu levo a preocupação que eu tenho com o meu próximo. Eu levo, gente, aquilo que eu faço de melhor para o outro. Por isso, a importância do maior mandamento. Amai a Deus, em primeiro lugar. E depois o teu próximo. E quem que é o teu próximo? Aquele que está próximo, aquele que está no teu dia a dia, aquele que muitas vezes te espeta, aquele que muitas vezes fala mal de você e faz um monte de maldade para você. É esse que você tem que amar, é esse que você tem que cuidar.
E é esse que vai te levar para o céu. Uma vez eu comecei a ler um livro que tem um nome assim, o meu marido até na época viu e ficou bravo. Porque o livro dizia assim, ó, quanto pior a pessoa, quanto pior a pessoa que está do seu lado, melhor para você. Então quem lê isso não entende nada. Quanto pior a pessoa que está do seu lado, melhor para você. Por quê? Porque essa pessoa aí, ó, vai fazer muitas vezes você se calar, vai fazer muitas vezes você pensar no que você está falando, vai falar a verdade, não vai usar máscaras com você. Nossa, mas esse marido é terrível, essa mulher é terrível. Mas se Deus permitiu que ela ficasse ali do teu lado, é porque vai ser melhor para você. E o que é isso, ser melhor para mim? É você conquistar o céu. Esse é o maior objetivo. É você enxergar esse Cristo, não como Bartimeu, não como aqueles cegos que era só para curar momentaneamente, mas era para trazer a salvação. É para trazer a salvação, que esse é o objetivo maior de Cristo. Não é nada mais do que isso, porque ele não ia morrer à toa aqui, não. Ele morreu aqui porque ele falou, eu vou resgatar o pecado de todos, ainda vou falar para cada um assim, ó, vai e não peque mais, não. Porque eu resgatei você aqui. Então não perca mais essa salvação, não, porque tinha perdido. Então não perca mais. Vamos fazer as coisas certas. Né? Vamos tratar o outro de maneira digna, porque todos são os meus filhos. Eu morri aqui por todos, por aquele que mata, por aquele que estrupa, por aquele que mente. Todo o pecado foi colocado aqui. Agora, vá e não peque mais. Por quê? Porque se continuar nessa vida, infelizmente, o Cristo não vai poder fazer nada por você. Porque ele fez. E você não deu valor. E você não deu valor a esse momento. Não deu valor à sua palavra. E precisamos dar esse valor. Então, você quer o quê? Você quer milagres? Você quer cura? Você quer libertação? Ou você quer conquistar a sua salvação? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Sabe? E por que 2 em 2? Geralmente, né, são os 2 cegos que é colocado aqui. Porque é necessário, na época, né, esse número 2, ele representava que um pregava, o outro testemunhava, que é necessário sempre estar de 2 em 2. Por isso que Jesus fala, quando tem 2, eu estou no meio deles, para que ninguém se vanglorie, porque sou eu que estou pregando, sou eu que estou falando. Então sou eu que estou no meio deles, e eu permito as testemunhas. Veja, eu me preparei nessa palavra, mas eu não lembrei da época, né, que a gente estava separando a sociedade, mas ele me fez lembrar. Então é isso, é se deixar conduzir, é se deixar guiar para o que Deus quer, né? Então assim, por isso que tem que estar no mínimo 2 pessoas, para que a outra não, ela falou mesmo, não, isso aconteceu mesmo, isso, né? Ser testemunha de tudo isso, né? E também está falando nessa palavra que Jesus estava partindo dali. O que significa o partir dali? Jesus não fica parado. Jesus, ele caminha, não, ele vai em busca de cada um de nós. E esse caminhar, ele é um período de transição, é um processo, lembrando a conversão de cada um de nós. A nossa conversão, ela não se dá daqui para ali. A nossa conversão se dá caminhando com esse Cristo, buscando. A conversão é um processo que acaba quando a gente morre. Nunca acaba. Porque sempre a gente está aprendendo.
Cada dia acontece alguma coisa que é para a gente amadurecer na fé, para a gente crescer. Lembra daquela frase que eu trago comigo? Deus permite o mal, que desse mal você tire um bem muito maior. Então, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso amadurecimento espiritual. Nada, gente, nada Deus permite por nada. Para tudo Deus tem um propósito, para tudo. Para tudo. Se você cai ali, ou se você se atrasa, ou se seu carro fura o pneu na hora de você sair, você tinha um compromisso sério. Tudo tem um porquê para Deus. Tudo. Então, por isso que ele fala, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Uma vez uma mãe de uma amiga, né, me contou que o neto dela tinha se acidentado, né, e ficou todo arrebentado, mas assim, estava vivo, né? E ele falava assim, nossa, aí ela só virava e falava assim, graças a Deus, Senhor, eu te louvo pela vida do meu neto, graças a Deus. Falei, poxa, voltou toda arrebentada aqui, você está dando graças a Deus por isso. Falei, claro, você podia ter morrido. Então tudo é motivo de dar graça. E as pessoas não entendem, as pessoas se revoltam com determinadas situações, com determinadas enfermidades. Gente, tudo tem porquê. Se você só come mal, se você só faz coisa que não deve, pelo menos assim, por exemplo, um fumante, que a vida inteira fica fumando, aí tem câncer de pulmão, a culpa é de Deus? São as escolhas que a gente faz. Sempre eu falo, Deus ele nos dá a condição de escolher. Se você escolhe mal, você vai colher o fruto da sua escolha, ué. E nós temos esse defeito de tudo colocar a culpa em Deus. Por que que em vez da gente colocar a culpa em Deus, a gente não olha para nós? Olha aqui, peraí, o que que eu fiz para isso acontecer? Porque muitas vezes tem muitas coisas que são hereditárias, né? Que vem, a gente sabe, muitas enfermidades são. Mas tudo tem um porquê para as coisas acontecerem. E naquela época, os cegos, eles eram vistos como pessoas limitadas, como pessoas excluídas, como pessoas que estavam pagando por ter feito algo assim horrível para Deus. Eram os cegos. Eles eram perseguidos, eles eram excluídos e eles ficavam à margem. Todos eles ficavam à margem. E isso, quando eles pedem, eles gritam, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. Quando eles falam filho de Davi, somente nesse momento eles reconhecem que Cristo é o Messias. Por quê? Porque no Antigo Testamento diz que Cristo vem da descendência de Davi. Nesse momento, eles falam, não, eu acredito que ele é Cristo, porque ele vem de Davi. Então, filho de Davi, você que é da descendência de Davi, que é o Messias, tem compaixão de mim. E nós vamos ver como que Deus age, como que Deus faz para que as providências dele se façam presente. Gênesis 19, 11. Dá uma lida para mim, por favor, Rita. A destruição de Sodoma. Só 19, 11, tá? Só um versículo. Só o versículo 11, isso. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles o feriram de cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Obrigada.
Isso estava acontecendo na época de Sodoma e Gomorra, que queriam acabar com tudo, e o Ló era o único justo, era o único que realmente merecia viver, daquela cidade. Então, o que Deus fez? Mandou os anjos falar, ó, você tem que sair agora daí, porque vai acabar tudo. E nisso, quando o anjo passou e entrou na casa de Ló, os outros que estavam se prostituindo, que estavam bebendo, vamos colocar o ano de 2023, vamos colocar assim, porque tá uma aberração no nosso mundo, estava daquele jeito. E eles começaram a bater na porta de Ló, abre isso aí, que a gente quer ver quem que são esses e tal, que estava todo mundo doido, né? E eles precisavam sair dali, porque o anjo sabia que aquela cidade ia acabar, e eu preciso tirar Ló daqui. Então, o que ele fez? Ele fez com que todos ficassem cegos naquele momento. Para quê? Porque cego você não achava a porta, você não sabia de nada, e todo mundo ficou desesperado que não via nada. Para quê? Eles saíram, e depois que tudo aconteceu. Então eu digo, Deus, ele tem poder para tudo. Quando ele quer concretizar algo, ele concretiza. Tem muitos que falam assim, não, mas precisa a pessoa querer. Precisa? Mas aí eu pergunto para vocês assim, e na história do Saulo, ele queria ser transformado por Cristo? Não. Nem era por Cristo, né? Que Cristo ainda estava, era por Deus. Ele queria, ele conhecia esse Deus? Não, ele era perseguidor dos cristãos. Mas Deus queria ele. Mas Deus conhecia o potencial dele. E Deus falou assim, por que me persegue, Saulo? E nisso ele ficou cego também. Cego, ele ficou cego do mundo. Do mundo. E ele começou a enxergar de forma espiritual, porque ele ouviu a voz de Deus. E não foi só ele que ouviu, não, os que estavam com ele. Então veja, gente, esse Cristo, muitas vezes a gente impõe limites nele. Não, ele só cura, ele só liberta, ele só faz. Se meu irmão quisesse, a minha mãe quisesse. Se ele quiser, ele faz. Senhor, eu sei que meu irmão precisa abrir o coração para você. Mas mesmo se ele não abrir, Senhor, tu podes abrir. Tu podes transformar. Porque tu fez, Senhor, isso com Saulo. Tu transformou a vida de Saulo no maior pregador da face da terra, e ele matava os cristãos, ele matava as criancinhas, ele matava as mulheres, todo mundo que falasse, que acreditasse em você, Senhor. Então você pode. E nós temos, gente, que acreditar nesse Cristo que pode tudo. Temos que parar de estar limitando Deus. Sabe, a gente limita muito Deus. Eu acredito num Deus do impossível. Eu acredito num Deus que não pode uma coisinha, outra coisinha, que pede, dá licença aí, ó. Dá licença aí para eu te curar? Não. Ele até quer que você deseje, porque na maioria dessas curas aqui, ó, ele pergunta, o que eu posso fazer por você? Você quer que eu te cure? Porque ele nos ama, que ele nos dá a liberdade de escolha. Mas isso não impede dele também querer aquele que não quer ele. Isso não impede, porque nada impede para esse Deus, nada. Nada impede para Deus. Nada é impossível para Deus. Então eles gritavam, sabe, filho de Davi,
Porque eles gritavam com essa força porque eles sabiam que o único que podia curar, que podia libertar, era o Filho de Deus, que é a descendência de Davi. Então, por isso que aparece nesses 2 cegos pela primeira vez essa colocação, Filho de Davi. Quer dizer, aparece na boca desses 2 cegos. Então, esses 2 cegos, sem enxergar biologicamente, sabia que, como ouviu falar, ele cura, ele liberta, ele fala em nome de Deus. Então, eu creio que ele é o Messias. Ele não precisou ver biologicamente, mas ele precisou entender aqui dentro que o poder estava com ele, que a salvação estava com ele. Nesse sentido, ele o reconheceu como Messias. E no Antigo Testamento, com Êxodo 4:11, nos comprova essa soberania de Deus sobre tudo. Por favor, Marcelo, só o 11. Ao que lhe replicou o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Quem que fez a boca? Quem que fez você ouvir, você falar, você enxergar? Quem que fez? Então eu não posso fazer você ficar cego? Não foi ele que fez a cobra rastejar? Por que a cobra rasteja? Você acha que... Ele falou, não, eu vou deixar ela rastejando. E ele ainda falou assim, você, homem, será soberano sobre a cobra. Então ele não tem que ter medo de cobra. Ela que tem medo de nós. Porque Deus nos deu essa condição. Então, gente, aqui na palavra dele, quem que faz a tua boca? Quem que faz? Você, quem que fez você? Quem que trouxe você aqui? Por que tanto medo? Se você é meu, se você é criatura minha. Então, quando a gente entende que é o Senhor, o dono de tudo e de todos, de todas as situações, a gente acredita que só Ele pode restaurar vidas. Só Ele pode restaurar vidas. Só Ele é o verdadeiro caminho. Só Ele cura. Só Ele liberta. Ele dá poder aos seus servos, sim. Está na palavra. Os meus servos profetizarão, os meus servos curarão, mas não é os meus servos. Eu dou essa condição aos meus servos, mas quem cura sou eu, Cristo. Nossa Senhora foi assim uma pessoa extraordinária porque o próprio Deus a reconheceu digna de carregar o filho dele. Ela cura, ela liberta, ela intercede através de Cristo, como eu, como você, porque ele nos dá essa condição. E ele sempre fala, ele que faz, ele colocou aí agora. Ele que faz você enxergar, ele que faz você perder a visão. Ele que faz você falar, ele que faz você ficar mudo, é ele. Todas as coisas estão sob o seu domínio e sob o seu controle. E Jesus também deu uma ordem para esse cego, não conta para ninguém não. Por que será que ele faz isso? Porque ele não queria ser reconhecido como aquele que só faz milagres. Só tem poder.
Ele queria ser reconhecido como filho de Deus vivo, que vai te dar a verdadeira salvação. Então, por isso que ele falou, não conta não, porque senão todos vão vir a mim pelo ter. Ter cura, ter libertação, acabada, né, da lepra, ficar limpinho. Mas quem sou eu para as pessoas? Quem sou eu para vocês aqui? Porque, gente, esses milagres, todos que Jesus fez e continua fazendo, é só o caminho, é só a trajetória. Porque o fim desse caminho é a salvação. Então eu preciso colocar toda a minha credibilidade, tudo aquilo que eu acredito em Cristo. E que Ele que vai me levar para o céu. E que eu tenho que ter essa consciência do que é o céu, para que eu, como Ele, caminhe em rumo desse céu. Como Ele mesmo faz, buscando o povo, caminhando. Jesus, Ele nunca está parado, Ele sempre está à busca. Agora, será que de fato Jesus é o Messias para nós? Será que de fato a salvação está com Ele? Será que de fato Ele é o caminho? Quem que é Jesus para você? É aquele que faz milagre? É aquele que cura, que liberta, só isso? Ou é aquele que vai te dar uma vida plena, uma vida eterna, sabe? Uma vida com Ele, uma vida de paz infinita. Então, meu irmão, minha irmã, que você acredite que esse Cristo não veio só para curar uma enfermidade, porque quando a gente morre, a gente não leva a enfermidade. Ele não veio para concluir um sonho teu de ter uma casa, você não leva a sua casa. Ele veio para te tirar do pecado, para falar assim, ó, eu te dou uma nova oportunidade de ser melhor, eu te dou uma nova oportunidade de conquistar o céu, de conquistar uma vida plena comigo. Mas para isso, você tem que fazer a tua parte. Porque eu fiz a minha, ó, eu morri aqui por você. Então você tem que fazer a sua parte. E daí ele deu esse mandamento. Me coloque em primeiro lugar na sua vida e trata o seu próximo como você gostaria que tratasse você. Basta isso aí para você conquistar o céu. E vocês querem conquistar o céu? O que podem fazer para que isso aconteça? Então, assim, é um momento de reflexão. Eu estou caminhando para conquistar esse céu? Ou estou caminhando só porque eu quero um milagre? Que Cristo é esse que impera na vida de vocês? Amém? Amém.